Muito bem, então vamos continuar com a nossa aula de explicação, semana 4, nono ano do ensino fundamental, disciplina de geografia. Eu sou a professora Verônica, vamos lá então. Vamos dar sequência então, vamos continuar falando sobre o continente asiático, agora aspectos econômicos. Bem, em relação à economia da Ásia, a gente viu que a maior parte da população está concentrada nas áreas rurais, né? Mesmo sendo apresentando países, né, com as suas maiores populações, né, do mundo inteiro, mas apesar disso, a maior parte, né, grande parte da população da Ásia ainda está concentrada em áreas rurais, ok? Mesmo tendo cidades muito populosas, né, com altíssimas populações urbanas. A maior parte das atividades econômicas estão voltadas para o setor primário, né? O que é o setor primário? O setor primário envolve atividades relacionadas com a agropecuária, né? E, no caso, a exploração dos recursos naturais, que é o extrativismo, ok? Então, o setor primário ainda é muito importante, né, para muitos países do continente, principalmente aqueles países mais pobres, né, menos desenvolvidos. Bem, existem diferenças, né, nessa agricultura que é praticada na Ásia, né, porque em muitos lugares, de um modo geral, a maior parte dessas atividades agrícolas são praticadas de forma utilizando pouca tecnologia, né, pouca mecanização, grande emprego de mão de obra da própria família, né, produção voltada basicamente ao consumo interno, né, mas existem outros, né, povos, né, que utilizam um maior emprego de tecnologia e conseguem uma maior produtividade. É o caso, por exemplo, de Israel, né, e Japão, né, que conseguem praticar uma atividades econômicas, né, agropecuárias com maior produtividade, com maior tecnologia. No caso do Japão, né, o Japão ele é um arquipélago, né, vulcânico, que tem que utilizar bastante tecnologia, bastante capital para conseguir produzir, né, porque o seu espaço físico é bastante limitado. Bom, em áreas tropicais, né, sudeste asiático, né, sul e sudeste asiático, são bastante comuns as chamadas plantations, né, que são aquele modelo de cultivo, né, que foi introduzido durante o colonialismo, né, o neocolonialismo europeu, onde geralmente são grandes propriedades monocultoras, né, onde são produzidos, cultivados produtos tropicais, como café, tabaco, algodão, né, frutas, chá, cana-de-açúcar, entre outros, que é mais voltado para a exportação. Né? A monocultura a gente sabe que é um tipo de atividade que impacta bastante o meio ambiente, né? Que traz vários problemas, né? Como por exemplo a compactação do solo, né? A sua perda né? Maior propensão à erosão e a perda da fertilidade e consequentemente a desertificação. A rizicultura, né? O que é a rizicultura? É o cultivo do arroz. Ela é bastante praticada na Ásia, né? China e Índia são os dois maiores produtores de arroz e essa rizicultura ela é bastante praticada em áreas utilizando a técnica do chamado terraceamento, né? São construídos vários terraços, né? Esses terraços geralmente em áreas mais montanhosas, né? Para tentar ocupar esses terrenos. E geralmente além do terraceamento, você tem o grande emprego de mão de obra familiar também. E logicamente existe, né, a rizicultura que é praticada de outra forma, além, né, do uso dos chamados terraços, né, para conter a erosão. A pecuária na Ásia ela é praticada principalmente de forma extensiva, né, ou seja, grandes rebanhos que são criados livremente, né, em grandes territórios. E geralmente a maior parte dessa produção extensiva ela é voltada para a subsistência, porque geralmente não é uma carne de qualidade, né? Quando os rebanhos são criados livremente, não é uma carne né, que tem um selo de qualidade de exportação. Né? Para isso é necessário investir na produção intensiva, né? Onde existe uma série de preocupações, uma série de cuidados que garantem uma melhor qualidade desse produto final que vai ser, né, a carne.
Os principais rebanhos são de bovinos, suínos, bovinos, né, suínos e bufalinos. E esse tipo de atividade é realizado principalmente na Ásia Central, em grandes extensões, né, porque a criação é extensiva, e no Oriente Médio, né, com áreas onde tem vegetação de baixo porte, né, em regiões de estepes, essas estepes são utilizadas como pastagens, né, que é necessário uma área maior. Nos últimos anos, o continente asiático passou por um processo de intensa industrialização, né, que ficou concentrado basicamente em alguns países, não vai contemplar todos os países, vai ficar concentrado em alguns países. Né? Então, de modo geral, o crescimento econômico e industrial asiático ocorreu por meio de políticas de curto e médio prazo que atraíram indústrias de outros países em combinação com altos investimentos em educação e desenvolvimento de tecnologia. Então, no caso aí, o país mais industrializado, a gente sabe que é o Japão, que vai ter um desenvolvimento industrial principalmente aí, né, mais acelerado, né, principalmente após o término da Segunda Guerra Mundial, né, quando existe uma adoção de um modelo, né, principalmente um incentivo, né, à educação, né, para ter essa base, né, não só no Japão, mas em outros países orientais, né, existe essa preocupação e esse incentivo à educação. E aí, né, a partir daí, o Japão vai se configurar como um dos países mais industrializados do mundo inteiro, né, principalmente no setor, né, de indústrias de alta tecnologia. Na Coreia do Sul, né, que, embora seja mais recente do que no Japão, a gente também vai ter um desenvolvimento, um parque industrial diversificado, né, e também vai ter investimento na indústria de alta tecnologia, né, no caso, resultado aí da educação, né, que vai conseguir direcionar, né, para pesquisa científica, né, para o desenvolvimento das universidades e para os institutos de pesquisa. No Sudeste Asiático, né, esse processo de industrialização vai acontecer de forma mais acelerada, principalmente em Taiwan, né, na Coreia do Sul, em Singapura, Hong Kong e recentemente na Malásia, no Vietnã, na Indonésia, nas Filipinas e na Tailândia, né? Então, esses primeiros aí, né, Taiwan, Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong, são chamados tigres asiáticos. E Malásia, Vietnã, Indonésia, Filipinas e Tailândia são chamados novos tigres asiáticos. Né? Então, esse grupo de países, como que vai ser o processo? Né? Os parques industriais eles vão se desenvolver principalmente, né, por meio de uma política agressiva, né, de exportação, né, em larga escala e uma forma bem agressiva de exportação. Né? O investimento essencial, né, dos seus parques industriais vai ser voltado para exportação e, logicamente, com um preço bem acessível, né, para poder conseguir concorrer nesse mercado internacional. Ok? Durante muito tempo, os produtos oriundos desses países havia uma questão a ser, né, havia muita crítica, né, porque se falava que a qualidade desses produtos era uma qualidade bem inferior. Né, tinha um preço favorável, mas a qualidade era bem inferior. Né. Recentemente a gente tem observado uma melhoria, né, na qualidade desses países oriundos, né, desses tigres asiáticos e mesmo da própria China, né, que tem melhorado bastante a qualidade dos seus produtos. A Índia também, né, é um país que apresentou um considerável crescimento industrial, principalmente no setor mecânico, têxtil, siderúrgico, de informática. Né. A Índia se desponta como um dos países que mais cresce, né, que mais se desenvolve, né, que tem mais uma mão de obra, né, que vai se especializando, né, na questão da informática. Inclusive a Índia exporta essa mão de obra, né, específica, né, relacionada com a informática. Muitos indianos acabam tendo que migrar, né, para outros países porque conseguem um emprego, né, em outros países devido à sua qualificação, né, principalmente relacionado a empregos relacionados com a informática. Então, o nível de instrução mais elevado de uma parcela da população indiana formou uma elite atuante em setores de tecnologia sofisticada, entre os quais sobressaem o de informática, microeletrônica e medicamentos. Né? Então, existe essa chamada fuga de cérebros, né? Essa imigração dessa mão de obra especializada indiana, principalmente nesse tipo de indústria de informática, microeletrônica e medicamentos. A China
também, né, tem apresentado um dos mais elevados, na verdade, o mais elevado índice de crescimento industrial e econômico do mundo, em função principalmente da sua mão de obra abundante e bem barata, né, da grande quantidade de matéria-prima e da presença de um mercado consumidor crescente, né, o maior mercado consumidor do mundo, aliás, né, que é o país mais populoso do mundo. Né, então a China, na verdade, é a grande potência, né, que tem despontado aí, que com o passar do tempo vai acabar ultrapassando inclusive os Estados Unidos. Né? Em termos de exportação, a gente sabe que atualmente a China é o país que mais exporta, mais do que os Estados Unidos. Em termos de PIB, os Estados Unidos ainda têm o maior PIB, mas a tendência é que isso, né, que a China ultrapasse os Estados Unidos daqui a alguns anos. Agora, na maioria dos países do Oriente Médio, a economia dos países do Oriente Médio é baseada na exportação de petróleo, né? Que é a principal fonte de energia e matéria-prima do mundo, né? Porque nessa região do Oriente Médio, nesses países Irã, Iraque, né, Síria, Emirados Árabes, né, Arábia Saudita, está localizadas as maiores, né, algumas das maiores reservas mundiais e alguns dos maiores produtores do mundo de petróleo, né? Os países, a organização dos países produtores, né, de petróleo, os países produtores e exportadores de petróleo. Bom, aqui nós temos um mapa da China, né, representando toda essa diversidade industrial da China, concentrada aí principalmente na parte, né, no sudeste, né, sul e sudeste asiático, da China, né, aliás, voltado mais aí para as áreas litorâneas, né, aproveitando também as chamadas zonas econômicas especiais, né, que foram instaladas na China durante alguns governos, né, um dos governos, né, socialistas, né, e essas zonas econômicas especiais foram inclusive a porta de entrada, né, para o capitalismo na China, né, para o sistema de exportação da China, né. Então aqui a gente observa essa concentração mais bem diversificada, mas que mais voltada aí para as áreas sul e sudeste e, né, litorânea aí, principalmente do lado leste, né, do país, ok? Então, essa foi a nossa aula de explicação. Continuamos então na próxima